Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda, da Monitora de Química da Alternativa. Hoje então vamos resolver a questão 116 do caderno amarelo do Enem 2020. A questão de estequiometria, né, básica. Vamos lá então. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, com massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, bem menos, né? Considerando as emissões da geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Então, aqui a gente já tem, né, a equação balanceada de combustão do etanol. O etanol mais 3 mols de oxigênio, gerando 2 mols de óxido de carbono mais 3 mols de água. Aqui, como eu falei, já está balanceada, mas vocês sempre cuidem, tá? Antes de resolver qualquer cálculo, se a equação está balanceada. Seguindo, então, foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Bom, vamos por parte, né? Vamos retirar os dados primeiramente. Então, aqui embaixo eu vou fazer, então, o carro elétrico. Diz, então, que 1 quilômetro rodado por carro elétrico gera 0,45 mol de CO2. Porém, o problema fala que o trajeto analisado foi de 1.000 quilômetros, certo? Então, isso equivale a quanto de CO2 gerado. Então, só resolver essa regra de 3 aqui, né? Basicamente, multiplicar 1.000 por 0,45. A gente vai ter, então, 450 mol de CO2. Fazendo a mesma coisa, então, para o carro a etanol, né? Então, em 1 quilômetro, segundo o problema, né? Em 1 quilômetro, ele gera 2,6 mols de CO2, né? Dado do problema. Porém, né? O trajeto analisado é de 1.000 quilômetros. Então, em 1.000 quilômetros, quanto de CO2 esse carro vai gerar? Então, a mesma coisa, né? Só resolver essa regra de 3 e a gente vai achar 2.600 mols de CO2. Mas isso não é o que o problema pergunta, né? O problema pergunta quanto de etanol eu vou economizar utilizando o carro elétrico. Bom, a partir da equação química, a gente sabe a relação de etanol para CO2. A gente sabe que 1 mol de etanol gera 2 mols de CO2. E o que a gente tem de dados é a quantidade de mols que cada carro emite em 1.000 quilômetros. Então, a gente pode usar todos esses dados para poder responder a pergunta da questão. Seguindo, então, o raciocínio, passando agora para o papel, o que eu acabei de dizer, para o carro elétrico, então. A gente sabe que, como eu falei pela equação química, que 1 mol de etanol, vou abreviar assim, gera 2 mols de CO2, né? Isso só pela equação química.
Porém, a gente quer descobrir, né, a quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas. Então, a gente não pode deixar essa unidade de mol aqui, né? A gente pode utilizar em gramas, que seria a massa em gramas equivalente a 1 mol de etanol, que o problema já dá, né, ao longo do texto, que é 46 gramas. Então, 46 gramas de etanol geram 2 mols de CO2. Então, para saber quanto que economizou de etanol, a gente precisa descobrir quanto de etanol cada carro utilizou para fazer esse trajeto de 1.000 quilômetros. E a gente sabe, então, que aqui, no caso do carro elétrico, em 1.000 quilômetros, ele gerou 450 mols de CO2. E a partir desse dado, a gente pode fazer uma regra de T's. Então, quantas gramas de etanol foram necessárias para gerar 450 mols de CO2, né? Que é a quantidade gerada em 1.000 quilômetros. Então, fazendo essa regra de 3, a gente vai achar 10.350 gramas. Porém, a resposta pede em quilogramas, então, e de forma aproximada, né? Então, a gente já pode aproximar aqui de forma bem grotesca, como 10 quilogramas, certo? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui para o carro a etanol, né? Seguindo a mesma ideia. A gente sabe, então, que 1 mol de etanol gera 2 mols de CO2 pela equação química. Porém, né, como eu disse, a gente vai usar gramas de etanol ao invés de mol, porque a gente quer, por último, passar para quilogramas. Então, 46 gramas de etanol geram 2 mols de CO2. Para o carro de etanol, no percurso de 1.000 quilômetros, ele gera 2.600 mols de CO2, certo? E isso tá para. Então, agora a gente pode descobrir a quantidade necessária de etanol em gramas para poder gerar 2.600 mols de CO2, que é a quantidade de CO2 gerada em 1.000 quilômetros, né? Que é o percurso que a gente está analisando. Resolvendo, então, a regra 3, a gente vai achar 59.800 gramas. Então, já passando para quilogramas, arredondando, né? Podemos dizer que deu 60 quilogramas de etanol, né? Esqueci de botar no outro ali, mas foi o que a gente achou. Então, aqui, para relembrar, para gerar 2.600 mols de CO2, foram necessários 60 quilogramas de etanol. Enquanto, né, para o carro elétrico, para gerar 450 mols de CO2, tanto 450 mols de CO2 para o carro elétrico, quanto 2.600 mols de CO2 para o carro etanol, então no percurso de 1 km, né, lembrando. Então, para gerar 460 mols de CO2 com o carro elétrico, foram necessários usar 10 kg de etanol, bem menos, né? Então, voltando para a pergunta ali, a quantidade... Qual é a quantidade equivalente de etanol economizada, né? Então, basta a gente fazer o quê? 60 quilogramas de etanol, que foi utilizada pelo carro movido a etanol, né? Menos 10 quilogramas, que foi a quantidade de etanol utilizada pelo carro elétrico no mesmo percurso de 1.000 quilômetros. Com isso, a gente vai ter 50 quilogramas economizados. Então, resposta letra A. Era isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa não esclarecida, vocês podem deixar aqui no vídeo ou também me chamar que eu respondo. Até a próxima. Se cuide.